Viu Podcast, a sua mídia digital. Olá, eu sou Roberto Barbosa e você confere comigo neste episódio de Viu Podcast, direto da redação Macaé, a tempestade perfeita. Minha vida é o resultado de muita luta, nada que conquistei foi fácil. Quem colocar seus interesses pessoais acima dos interesses da população não terá espaço no nosso governo. Que a Vossa Excelência nomeie uma comissão de vereadores para discutir com o prefeito Elbert a respeito do aumento do servidor público, que está há 7 anos sem aumento. Viu Podcast, a sua mídia digital. Macaé, a cidade que simboliza a locomotiva econômica do norte do estado do Rio, deu a partida em 2021 com espaços políticos delimitados. A lua de mel entre executivo e poder legislativo pode ter chegado ao fim neste início de mandato do prefeito Elbert Rezende e após a consumação do resultado da eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. O meu entendimento é a independência dos poderes. Nós saímos de uma legislatura que o ex-prefeito mandou nessa casa. Essa casa virou chacota. Essa casa perdeu respeito na rua. Nós temos o dever de ajudar o Elbert. E nós vamos ajudar. Mas não falar amém em tudo que ele quiser dessa casa. Quem colocar seus interesses pessoais acima dos interesses da população não terá espaço no nosso governo. Foi pelo povo que chegamos aqui e é por ele que nós vamos governar. Nosso papel é fazer o povo de Macaé voltar a ter orgulho da nossa cidade e ter esperança de que realmente nosso futuro está em boas mãos. Nesse episódio do podcast Direto da Redação, você vai entender a tempestade perfeita que se desenha no horizonte da princesinha do Atlântico. Viu Podcast, a sua mídia digital. Macaé viveu sua era de ouro no período em que a Bacia de Campos respondia pela produção de 80% do petróleo extraído no país. Foram tempos de orçamento turbinados por royalties do petróleo e participação especial. Mas a arrecadação também era favorecida pelo fato da cidade ser base de operações das empresas petrolíferas, incluindo a Petrobras. Em 40 anos de exploração de petróleo, Macaé beneficiou-se de uma diversidade cultural também formidável e acolheu retirantes de todo o Brasil e do exterior. Muita gente saía de sua cidade natal sonhando chegar a Macaé e encontrar um Eldorado, um mercado de trabalho, com oportunidades. E assim a cidade cresceu nas últimas décadas. Cerca de 10% da população local chegou a ser formada por gringos, por estrangeiros, pessoas que vieram de outros países para trabalhar nas empresas que atuam na exploração de petróleo. Contudo, no campo político, a ideologia sempre foi um ponto fora da curva. A maior parte da classe política sempre se entendeu nos acertos de bastidores. Isso, ao longo dos anos, garantiu aos prefeitos governabilidade, tranquilidade no legislativo. E é justamente esta governabilidade que agora está vulnerável com a nova composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, que foi eleita no dia 1º de janeiro. Com um legislativo sacudido por uma renovação de 80% nos assentos, é justamente um parlamentar da velha política que dá um rugido leonino que ecoa na sede do governo. Estou falando do vereador Paulo Paes, que tem base eleitoral na Serra de Macaé. Essa Câmara foi renovada em 70%. A população de Macaé disse que essa Câmara não foi boa e renovou. E se ela continua sendo amém para prefeito, daqui a 4 anos não renovava 70% não. Nós saímos de uma legislatura que o ex-prefeito mandou nessa casa. Essa casa virou chacota. Essa casa perdeu respeito na rua. Eu não quero participar dessa Câmara para ser capacho de prefeito. Paulo Paes já presidiu a Câmara de Vereadores no passado. Ele ficou uma temporada longe do Legislativo por ter ficado inelegível em função de uma condenação criminal. Mas nunca esteve totalmente fora.
Enquanto não podia concorrer, elegia os filhos. É um parlamentar que teve votos e não joga para perder. Ele foi o fator determinante para vencer a disputa contra o candidato do governo aos 45 minutos do segundo tempo. Vamos entender essa disputa interna na Câmara de Vereadores com reflexos na administração do prefeito Welbert Rezende. Viu Podcast, a sua mídia digital. Nas mais recentes legislaturas em Macaé, a Câmara de Vereadores ela foi presidida pelo então parlamentar Eduardo Cardoso. Eduardo é um parlamentar experiente e com bom trânsito entre todas as correntes políticas locais. Sempre controlou o ânimo dos parlamentares e as pautas. Eduardo Cardoso ele foi o fiador do governo Aloysio Júnior, que encerrou o segundo mandato no dia 31 de dezembro e foi sucedido pelo Welbert Rezende. E ao longo de todos esses anos, o poder executivo do município teve garantia de governabilidade mesmo. Todas as contas do ex-prefeito que foi votada na gestão de Eduardo Cardoso foram aprovadas. As pautas mais incômodas também foram negociadas, foram bem controladas, processo de votação, às vezes até com debates acalorados, mas tudo dentro de um certo controle favorável ao executivo. E foi por meio da articulação do ex-presidente da Câmara que o Welbert Rezende ganhou projeção. Ele se elegeu deputado estadual em 2016 por meio de uma articulação do Eduardo Cardoso com o presidente do Cidadania, que é o partido do Welbert, com Conte Bittencourt, que era deputado, estava deixando de concorrer a uma nova vaga na Assembleia Legislativa na ocasião para ser vice na chapa do então candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, atualmente eleito prefeito no Rio de Janeiro. Ao sair da disputa para Alerjo, o Conte Bittencourt, ele procurou Eduardo Cardoso, que indicou o Welbert para entrar nesse vácuo. E foi na base do Conte fora de Macaé, todo o estado do Rio de Janeiro, que o Welbert ele conseguiu corpulência, ele conseguiu agregar uma quantidade de votos juntamente com a sua base de Macaé para lhe assegurar a eleição como deputado estadual, que lhe deu uma projeção para disputar a eleição do ano passado. E o fiador também dessa costura toda que fez do Welbert candidato a prefeito foi do Eduardo Cardoso, que posteriormente conseguiu articular, trazer o apoio do Dr. Aloysio, que também foi determinante numa eleição muito disputada. A gente vai entender ao longo aqui desse podcast. Então assim surge a figura do Welbert Rezende para disputar a sucessão municipal deste ano, ou melhor, do ano passado, né? E o Welbert Rezende teve, numa eleição dificílima, 23,93% dos votos, contra 22,48% do segundo colocado, o ex-prefeito Riverton Musso, que estava com registro subjúdice, e 22,23% do terceiro colocado, o ex-vereador e radialista Robson Oliveira. O índice de abstenções, presta atenção nesse número, foi de 26,96%. Teve mais gente se abstendo de votar do que votando no prefeito eleito. A soma de votos brancos, nulos e abstenções chega a um patamar, pasme, de 36,28% dos votos. Essa matemática, ela demonstra o grau de vulnerabilidade de uma administração que está espremida pelos números. É um governo, portanto, que começa sem apoio popular, sem margem de manobra para reajustar salário da massa de servidores que está insatisfeita e cercada por uma ilha de ressentimentos e ainda com os leões rugindo no legislativo. A previsão do tempo sinaliza uma tempestade perfeita em Macaé. E o que poderia mudar o rumo dessa tempestade? Viu Podcast, a sua mídia digital. Antes de explicar o que pode mudar o rumo da tempestade perfeita em Macaé, vamos entender como a tempestade se formou. Até poucas horas antes da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro, que a eleição ela acontece da seguinte forma: os vereadores eleitos tomam posse, o prefeito também ele é empossado na mesma data, depois os vereadores eles se reúnem para dali então o colégio eleger o presidente, eleger a mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro secretário da Câmara, então daí se forma a mesa diretora. E a Câmara tem uma importância muito grande porque uma Câmara ela pode paralisar um governo, ou ela pode contribuir muito para que o governo ele siga
curso normal. A Câmara atrapalha ou ajuda? Uma Câmara que fiscaliza, que faz o governo acertar, ajuda. Uma Câmara que começa a travar pautas, não vota nada, começa a prender orçamento, que remaneja orçamento, pode atrapalhar o governo. São assim exemplos para que se entenda como é necessário que o governo ele tenha uma relação republicana e uma relação pacífica com o legislativo. E como é que essa tempestade, então como é que isso se deu? Até poucas horas antes da eleição, o candidato à presidência da Câmara, considerado puro de 10, para ganhar a presidência do Legislativo, era Thales Coutinho, filho do ex-presidente Eduardo Cardoso. O Thales Coutinho tinha 13 votos contados, o que lhe asseguraria uma vitória assim muito tranquila. Entre os votos que ele contabilizava estava o do próprio Cezinha com todo o gás, que se elegeria presidente no dia 1º de janeiro. O que levou Cezinha a contornar o cabo da Boa Esperança foi a proposta de Paulo Paes. O vereador Paulo Paes era candidato à presidência, mas só tinha 4 votos. Não conseguiria ganhar, não conseguiria alcançar os 13 votos do Thales Coutinho. Cezinha tinha 2 votos. Ele também, com esses 2 votos dele de mais um, do vereador Tico, não conseguiriam chegar a lugar nenhum. E tinha um outro grupo que contabilizava 3 votos. Paulo Paes, que em tese, por ter 4 votos, seria o candidato natural de uma chapa de oposição, ele abriu mão. Ele falou que, em nome da unidade desse grupo, ele abria mão de ser candidato e sugeriu o nome de Cezinha. Então Cezinha é o presidente da Câmara com apenas 2 votos, porque o que Paulo Paes queria era vencer a eleição. Trouxe Cezinha que estava gravitando. Essa postura, o Paulo Paes ele simplifica de forma muito interessante durante o discurso dele na Câmara. Nós fizemos nesse time aí um 4-3-2. 4-3-2, o 4 eu, George, Amaro e Zé Preste. Iniciamos juntos e estamos terminando juntos. O 3, Chiquini, Edson Chiquini, Rafael e o professor Michel. Mas não dava para ganhar. Ainda tinha que ter mais alguém. Aí veio o 2, Cezinha e o Tico, e completamos assim a eleição. Mas a tempestade formada pode se dissipar? Tudo pode acontecer, mas é preciso saber o que o governo terá a oferecer para conter essa tempestade. Todos esses vereadores exigirão espaço na máquina administrativa. A máquina do governo permite que vereador faça política, que vereador multiplique votos. Nas 2 gestões do ex-prefeito Riverton Mussi, entre 2005 e 2008, o governo foi generoso com os parlamentares. Ainda que a Câmara tenha uma safra de novatos, máquina administrativa é máquina e tem condições de ser persuasiva. Os vereadores que estão rugindo tendem a aumentar a pressão sobre a tempestade. O dilema agora é saber a capacidade de resistência do prefeito e até onde essa corda vai esticar. Um dos temas delicados neste primeiro semestre é o reajuste salarial para os servidores que estão há 4 anos sem aumento. Após as comissões serem formadas e iniciarmos os trabalhos, que a Vossa Excelência nomeie uma comissão de vereadores para discutir com o prefeito Elbert a respeito do aumento do servidor público, que está há 7 anos sem aumento. Está 7 anos sem 1 centavo de aumento o servidor público de Macaé. E talvez não teve esse aumento porque não adiantava 2 ou 3 espernear para falar não. Porque a maioria é o que decide. Como seria agora? A eleição semana passada era 13-4. 13-4. E os 4 vai fazer o quê aonde tem 13? Vai espernear, vai falar, vai cobrar, mas vai resolver? Não resolveria nada. Hoje eu acho que nós temos uma Câmara equilibrada, executivo e legislativo, para que as coisas andem em boas situações, respeitosas para cada um. Então eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse essa comissão, assim que a gente formar as comissões da casa e iniciarmos o trabalho, uma comissão de vereador para sentar com o prefeito, que se não me engano, eu estou há 12 anos afastado dessa casa, eu acho que até
O sindicato que intermediava os aumentos, eu acho que até que o sindicato acabaram com ele. Nem sei se isso existe mais. Se tiver, nós faremos nós três juntos. Câmara, sindicato e executivo, para rever os aumentos, o atrasado, perdido que está, e da agora para frente como o executivo vai se portar com os servidores públicos. Mas o prefeito Elbert Rezende, ele também tenta se antecipar a esse movimento do Paulo Paes, criando um canal de diálogo direto com os servidores municipais. Dizer que nós vamos ter uma relação muito fraterna com o servidor. Sou servidor também, mas não é só por isso, né? Na verdade, o servidor é quem toca o dia a dia, a prefeitura, faz a máquina girar, faz a coisa andar. E a relação vai ser a melhor possível. Nós vamos, claro, entender todo o cenário. Eu quero, nesse mês, ainda marcar uma reunião com os servidores no centro de convenções, a portão aberto para todos os servidores, bater um papo e mostrar o seguinte, assim como nós conversamos aqui, algumas pessoas falaram, poxa, que legal, conversando com a imprensa, isso aqui vai ser uma coisa normal para a gente. Sempre que tivermos aí uma nova movimentação no governo, a gente vai estar aqui sentado para poder estar conversando. E assim vai ser com os servidores. Então nós vamos conversar com eles de forma muito fraterna, vai ter portas abertas para a gente aqui, o sindicato, o grupo de servidores, o conjunto de servidores, para que possamos dizer, olha, são novos tempos. Mas é claro, precisaremos fazer de forma que não impacte diretamente o município. Existe a lei de responsabilidade fiscal que define quais são os limites, e aí nós vamos respeitando os limites, nós vamos tentar buscar a solução para esse conflito. Não será fácil conter a tempestade, mas o governo precisa apaziguar os ânimos. 2021 será um ano complicadíssimo, turbulento em todo o país. Persiste a pandemia, queda de arrecadação, desemprego e a pressão da sociedade sobre a máquina pública tende a aumentar muito também. A demanda sobre os serviços nos municípios tende a aumentar muito. E neste momento de pressão total, quem está mais perto do morador da cidade é o prefeito, é o vereador. Todos serão duramente cobrados. Até mais, pessoal. Volto no próximo episódio. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. Você acabou de ouvir Direto da redação. o podcast produzido pela equipe do Portal View, a plataforma que traz o mundo para a palma da mão no seu smartphone. Você acessa a plataforma em portalview.com.br. Siga também o canal View no YouTube, no Twitter, Facebook e Instagram. Portal View também está no LinkedIn. Portanto, faça um SCC em 3 escalas. Siga, curta e compartilhe. Até a próxima edição. Direto da redação.